Olá, boa noite. Alô, bem-vindos. Good night. Boa noite, vamos chegando. Que hoje a live é sobre o poder do perdão. Com o prof. Carlos Magalhães. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Hello. Oi, Su. Boa noite. Hi. Estou brincando aqui, esperando o Carlos chegar. Eu gosto desta. Oi. Chegou Carlitos. Boa noite. Boa noite. Olá. Oi, Thiago. Você tá elétrica hoje? Eu tava elétrica. Você tá elétrica? Sim, depois que eu conversei contigo, eu fiquei. É, isso que foi a distância, hein? A quase 2.000 quilômetros. Imagina se fosse perto, hein? Sim. E eu vou começar fazendo essa live, fazendo um depoimento. Depoimento. Nós conversamos pelo telefone, eu dormi, e eu me acordei com um sentimento baixo, digamos assim. E aí eu fiz o comando que nós conversamos, e sinceramente, eu acho que deu 1 hora. Mudou tudo. Então, gratidão. Que maravilha. Gratidão eu. Não sei se você percebeu, mas eu que te pus para dormir. Eu não sei se você percebeu que enquanto eu estava conversando com você, você deve ter começado a sentir bastante sono, né? Porque eu coloquei uns comandos também, TQRS, enquanto a gente estava... Eu deduzi depois. Depois disso, eu deduzi. Né? Então tá. Porque tu é o mestre dos magos, cheio das mágicas. É, mas então, que bom, gente, que bom. Que bom. Boa noite a todos. Carlos é fantástico. Gratidão a todos que já chegaram. Gratidão, Roberta, pela permissão de compartilhar aqui um pouco dos nossos aprendizados com a tua audiência, né? E gratidão a todos que estão aqui conosco e que chegarão depois. Sim. E tá frio aí? Até que hoje, lá fora deve estar, mas eu deixei a lareira acesa o dia inteiro, agora tá quentinho. Ó, a Lúcia chegou. E aqui tá calor, assim, eu achei bem quente. Tô de manga curta. Bem-vindo todos, então, boa noite. Hoje o assunto é sério. Muito sério. Não, a gente sempre traz muita leveza, né, Carlos? Eu acho que é uma das coisas que a gente se conecta bastante, porque a contribuição com leveza, com alegria. O senhor está no Brasil? A Lúcia está perguntando. O senhor? Sim, estou no Brasil. Pode chamar ele de Charlie Brown Jr., mestre dos magos. Estou no Brasil, sim. Eita. Está em Minas? Estou aqui em Minas Gerais. Sim. Uai, sou.
Bem-vinda, Sélvia, Elci, tudo. A gente fica tão feliz. Não, ele disse que não tá frio, porque tá com lareira. A famosa lareira que veio do sul. Exatamente, São Joaquim, Urupema, aí da região aí de vocês. Sim. Próximo. Ó, Iná. Que legal, bem-vindos a todos, a gente fica feliz. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós temos um assunto aqui, é um assunto que é até complicado falar tudo o que eu gostaria de falar no tempo de 1 hora, mas eu vou procurar aqui falar o máximo, né, porque com certeza deve ter muitas dúvidas a respeito, muitas perguntas que a gente se faz, né, a respeito do perdão, né, como por exemplo, né, por que eu tenho que perdoar se não fui eu que errei, né, ou então, eu até quero perdoar, mas a pessoa não fala comigo, né? Como é que eu vou perdoar alguém que não fala comigo? Ou então, tem outra também, né? Que é assim, professor Carlos, mas você sabe que eu até perdoei, mas quando eu vou na casa dele, ou na casa dela, ou na casa dos meus pais, ou dos meus filhos, aí não tem jeito, não dá para conviver com eles, não dá para viver em harmonia. Eu perdoo, mas não tem jeito, não dá, né? Eu desejo até perdoar, eu quero, mas o outro não aceita, não quer falar comigo, não aceita meu perdão. Então, para tudo isso, Betinha, a gente primeiro precisa entender, né, o que é o perdão, e aqui, conforme o meu interessante... Pode. O perdão está diretamente ligado à mágoa? Então, eu vou chegar lá, mas não vou responder agora não, mas eu vou chegar lá. Então, mas o que eu posso adiantar é que o perdão, ele está diretamente ligado à aceitação e também ao relacionamento, que eu chamo relacionamento intrapessoal, que é o meu relacionamento comigo mesmo. Mas eu vou chegar aonde você me perguntou, e é por isso que a gente precisa entender, né, o significado do perdão. O que é o perdão? Qual é o verdadeiro sentido do perdão? O que é o ato? Perdoar, né? Então, será mesmo que tem uma forma, que tem uma maneira certa, né, para a gente perdoar, tá? Então, como eu disse, para a gente falar de perdão, a gente precisa falar de aceitação e de relacionamentos. E não só, sempre que a gente fala de perdão, de aceitação, de relacionamento, de amor, gente, vamos trazer isso para nós, tá? É amor próprio, é auto-perdão, é autoaceitação, é relacionamento intrapessoal, sempre começa a partir de nós. Claro que a gente vai falar aqui como perdoar o outro, mas, sim. Eu tô que nem colégio, posso perguntar? Pode. Isso me interessa muito o que tu fala muito, né, para mim e para os nossos cursos, né? A gente tem que ser para ter. E isso tem muito a ver, né? Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoei? Né? Eu acho que o perdão, como você falou, o amor próprio, né? Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Né? Como é que eu vou entregar para o outro algo que eu não tenho, ou que eu não conheço, ou que eu não sei lidar com? Como que eu vou entregar para o outro? Então, no ser para ter. E hoje eu quero abordar rapidamente, que eu vou falar sobre tudo isso, sobre como fazer isso a partir de mim, né? E o porquê que é tão importante eu fazer a partir de mim. Então, é por isso que o entendimento, tá? Para quem está chegando agora, para quem vai chegar depois, é importante vocês assistirem desde o princípio, tá? Eu acredito que a Betinha vai deixar gravado, porque o entendimento deste conteúdo, com certeza, sem sombra de dúvidas, vai levar você para um outro patamar de consciência, tá? Isso aqui é mais do que um curso, quase, tá? Vai contribuir para apresentar você a um nível mais elevado de satisfação. Pode falar, Beto. Não, é que assim, ó, eu vou te interromper várias vezes, porque tu fala demais, então eu vou ter que fazer assim, tá? Não, e então assim, ó,
só trazendo mais clareza, né? Eu não vou, ou eu perdoar o próximo, se eu não me perdoei ainda. Eu posso perdoar em parte, mas não totalmente. Exatamente. Né? Eu vou falar aqui, eu vou detalhar o porquê essa necessidade e como fazer isso, tá? Por quê? Porque o perdão é uma intenção somada a uma atitude. E para eu ser a atitude é o que qualifica a ação. Como que eu vou qualificar uma ação com algo que eu não sou? Como que eu vou qualificar a minha ação com algo que eu não sou? Então, o perdão é a intenção somada a uma atitude que vai me levar a uma ação com o propósito tanto de libertar o outro, de libertar, mas também de me desconectar daquilo que não me pertence, mas que em algum momento eu trouxe para mim, eu assumi para mim mesmo, por vários motivos, né? Depois também eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas assim, eu assumi para mim mesmo e isso está me afetando negativamente. Isso está me afetando. Então, por isso, é a intenção de eu qualificar essa ação para liberar o outro, para me libertar do outro. Então, o ato de se auto-perdoar e de perdoar está, na base de tudo, tem que ter o relacionamento intrapessoal. O que é relacionamento intrapessoal? É você começar a se relacionar melhor com você mesmo, com você mesma, tá? Porque tem o principal objetivo, libertar a gente das nossas culpas, não é da culpa do outro. Libertar a gente das nossas inferioridades, das nossas mágoas que você falou, tá? E de todas aquelas ofensas que em algum momento nós aceitamos de presente do outro e trouxemos para nós mesmos, tá? E isso acontece a partir do quê? A partir de algum estado emocional, que eu polarizei uma atitude de alguém como negativa, eu julguei, ou uma situação, e isso se dá também, tanto de forma consciente, quanto de forma inconsciente. Mas o fato é que ao perdoar, tá, eu não liberto só o outro, mas eu me liberto também desse elo de comunicação por onde transita só merda, só coisa negativa. Porque esse elo ligado ao julgamento, antes de perdoar, é onde transita só coisa negativa. Por causa do quê? Das nossas críticas, dos nossos julgamentos. Pode falar. Não, por isso que tu falou, né? O julgamento é maldade, né? E essa vibração baixa, né? Sim. Eu queria que tu desse exemplos, né? Para ficar mais claro para as pessoas. E eu acho que tu podia dar exemplo tipo de pai, de mãe, os relacionamentos que aconteceram em algum momento da vida de cada um, né? Que geralmente pai e mãe é mais forte para se perdoar, né? Tá, eu vou dar alguns exemplos, mais no meio ou no final, porque eu queria primeiro deixar bem claro aqui, para que ficasse claro para as pessoas como que elas podem, porque independe se é pai, se é mãe, se é irmão, se é marido, se é ex-marido, primeiro a gente precisa entender qual é a causa de tudo isso, o que nos leva a depois ter que perdoar. Tem até, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo que tem os paradigmas religiosos, e eu acredito sim em Deus, mas eu não acredito em muitas das coisas que nos impõem como verdade, como, por exemplo, né, nos dizer que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus não julga, que Deus perdoa, e que Deus é amor, né? Mas ele te manda para o inferno se você não for bonzinho, ok? Já é um paradigma. Outra coisa, Deus é amor, Deus não julga e Deus perdoa. Gente, como que Deus pode perdoar? Deus jamais perdoa. Deus não pode perdoar, porque Deus não julga. Deus não julga. Então, aquilo que a pessoa faz, ele só aceita, ele respeita. Você plantou merda? Tá bom. Nada na merda. Come merda. Engole merda. Tá tudo certo. É isso que você quer. Então, para ele não vai se magoar. Ele não é que nem eu,
que me magoou por causa da merda do outro. Não, a merda do outro, o outro escolheu merda, pode escolher o que quiser. Então ele nunca vai te julgar. Se ele nunca te julga, ele não precisa te perdoar. Ele não precisa. Você tem que se perdoar. O único Deus que tem que te perdoar é você mesmo. É a tua parte divina em você que tem que te perdoar. É você com você mesmo. E o importante é a gente saber que o perdão ele pode começar a ser exercido a partir de uma percepção mental. Percepção mental, tá? Tudo começa na mente. E o que a mente, a percepção mental tem a ver com o perdoar? O perdoar. Simples. Porque a qualidade da nossa percepção sobre isto, sobre aquilo, sobre o que aconteceu, conforme eu interpreto aquilo e conforme eu trago aquilo para dentro de mim, é que vai, aquilo que está fora de mim, conforme eu interpreto, é que vai ser o alimento que vai nutrir a minha mente através das verdades ou das mentiras que eu vou contar para mim mesmo, que eu vou afirmar para mim mesmo. Ai, ele me traiu, ele chegou tarde porque não gosta mais de mim. Ai, o meu pai nunca me deu carinho, nunca não sei o quê. Isso sou eu que falo para mim. De repente, para ele, é a melhor forma de me entregar amor, é a melhor forma que ele conhece de me dar educação. E isso tem que ser respeitado. E eu não preciso conviver com isso. Eu sou obrigado quando sou criança. Eu apanhei quando era criança. E isso mostra mais uma vez que tudo está na gente, né? Que a questão e tudo começa na percepção, tá? Então, esse alimento que a gente traz para a nossa mente, vocês sempre vão... daqui uns dias ninguém vai mais querer assistir nossas lives, viu, Beta? Porque eu falo sempre a mesma coisa. Mas não tem como eu falar coisa diferente, porque é assim que tudo se processa. Esse adubo, o alimento, ele vira adubo. E isso vai germinar em pensamentos, vai germinar em emoções, em sentimentos, em decisões, em escolhas, que vão nos levar a ações ou a reações, muitas vezes a reações, e tudo isso é que vai nos trazer, que vai nos apresentar os resultados desejados ou não, tá? E esses resultados vão alimentar ainda mais aquilo que eu estou vendo e vivendo e vão validar aquilo ainda mais, e esse é o processo do ciclo da vida. Quem está nos nossos cursos aí, tem lá uns exercícios para a gente controlar o ciclo da vida, tá? Então, em resumo, um sentimento de julgo, de julgar, de crítica, de raiva, e toda a sorte de ressentimentos ou de sentimentos indesejáveis sempre vão começar a partir de um estado mental de percepção. É a minha qualidade de percepção que vai determinar isso, tá? Então, e essa percepção vai alimentar minha mente, vai iniciar um monte de coisa, emoções, palavras, o que eu vou falar, tal, vai determinar a minha identidade energética vibracional, que também tem a questão da vibração, tá? E pronto, e a gente vai agir em cima disso daí, tá? Então, e a pior coisa que pode ter para nos levar a favor ou contra aquilo que a gente deseja, ao mesmo tempo que é a pior, é a melhor coisa, é o nosso sentimento. Porque ele tem a capacidade de se comunicar diretamente com a nossa mente, com a consciência extrafísica, a nível de não localidade, e colocar ali novos parâmetros informacionais que vão poder ser ou favoráveis ou desfavoráveis, conforme os nossos propósitos, dependendo de qual a vibração. Porque, é assim, o sentimento nada mais é do que a nossa vibração. Eu sei o que eu estou vibrando a partir do meu sentimento. E isso é o que cria a minha identidade energética, tá? E a minha identidade energética é o que me conecta em ressonância com tudo nessa malha quântica. É o que me conecta a ideias, é o que me conecta com pessoas lindas e maravilhosas, como todos que estão aqui, é o que me conecta a intuições, é o que me conecta a situações, tá? Então tem tudo isso por trás. E olha aí a importância do perdão, tá? Então, perdoar nada mais é do que aceitar de bom grado, sem julgar. E o aceitar não é se conformar. Você não tem que se conformar com aquilo, mas é aceitar
o outro ou a situação como ela é e pensar, racionalizar o que você pode fazer para melhorar nesse sentido, tá? E o perdoar, o único intuito do perdoar é você romper laços até você eliminar esses sentimentos venenosos que vão se instalando em nós enquanto eu estou ligado àquilo, enquanto tem aquele elo, tá? Então, eu julguei alguém. Por eu julgar, eu me liguei, eu me conectei àquilo. E eu fico me alimentando daquilo e devolvendo aquilo, alimentando daquilo e devolvendo daquilo. E eu só vou me libertar disso, só vou cortar esse elo no momento que eu perdoar. Por isso que eu falei que Deus não precisa perdoar. Não é que ele não perdoa porque ele não quer perdoar, é porque ele não precisa perdoar, tá? Sim. A questão é que muitas pessoas, né, eu acho que não perdoam, simplesmente, vamos supor, param de falar com a pessoa, ou não vê mais a pessoa, né? Eu não tenho mais contato, mas energeticamente ela continua ligada porque ela não perdoou. Perfeito, perfeito. E isso vai trazer energias negativas, desequilíbrios, que vão somatizar, e não vai tardar. A gente vai somatizar isso a nível fisiológico. Isso vai se transformar numa doença autoimune, isso vai se transformar em doenças emocionais, mentais, diabetes, tal. Não é que toda a doença é de nível emocional. Não, mas... Oi? É muita questão também, né? Porque é aquela questão que tu fala muito, que é bem verdade, né? Tudo que tu rejeita, permanece. Então, a importância do perdão também... Só um pouquinho, meu cachorro. Para, tio. A importância de tu simplesmente olhar para isso e perdoar, né? Fazer esse exercício que tu vai nos trazer aqui. E a outra questão... a questão de perdoar pessoas que já foram para outro plano, né? Que também é possível. Sim. Eu vou falar sobre isso também. Sim, claro que é possível. Porque o objeto da minha resistência sempre vai causar persistência. Aquilo que a gente resiste, persiste, tá? E quais são os sentimentos negativos que vêm por conta da gente não perdoar? Culpa, inferioridade, incapacidade, raiva, ódio, vingança, rancor, rejeição, desaprovação, carência, medo, tristeza. A gente não consegue exercer o amor próprio e tantos outros, tá? Então, por isso que o perdão ele está diretamente ligado à aceitação. Você tem que primeiro se aceitar, como eu já disse, se aceitar como você é, maravilhosa, linda, lindo, para este momento atual, sabendo que pode melhorar, mas se aceitar, tá? E não precisa se conformar com a situação. Não é você aceitar no sentido de conformismo, é aceitar no sentido de reconhecer aquilo como existente, abençoar aquilo como contribuição, mesmo que você não entenda, não rejeitar aquilo, tá? Não rejeitar, e aí você abençoa, reconhece, agradece, libera e deixa ir, e deixa ser leve, deixa ir embora, transmuta aquilo em amor, não importa que chegou raiva, você fala para você mesmo, eu aceito, eu reconheço, eu agradeço, eu abençoo, e eu transmuto essa energia numa energia de alta vibração, de amor, de gratidão, de contribuição para tudo e para todos. É isso, é você perceber isso, tá? Porque o perdão, ele está ligado a você respeitar a liberdade de expressão da outra pessoa. Você não quer ser respeitado quanto à sua liberdade de expressão? Você não quer ser respeitado quanto à sua crença, quanto à sua religião, quanto aos seus costumes, aos seus valores? Ok, você tem o direito de ser respeitado. Só que você tem que respeitar. Primeiro você tem que se respeitar. Você tem que se respeitar. E aí você tem que respeitar o outro. Então, você, ao respeitar o outro e ao respeitar essas diferenças no outro, você está respeitando o quê? O valor que ele tem como contribuição para o sistema. Porque tudo é contribuição. Como que a gente pode dizer que uma abelha, só porque ela pica, não é contribuição? Não haveria flores se não houvesse abelha. Não haveria frutas se não houvesse abelha. Agora, claro,
A abelha pica, mas você não pode querer que ela mude a essência dela, que ela seja igual a você, que só vai lá e come, e pronto, e aí acaba, tá? Então, é isso, ele está ligado diretamente a você respeitar o valor se valorizar, tá? Por isso que você tem que aceitar você tem que se relacionar melhor com você, e aí você vai ser melhor contribuição com o relacionamento, porque sem relacionamento não existe aprendizado. Sem relacionamento não existe aprendizado. Sem aprendizado não existe evolução, tá? Então, aprenda a respeitar o outro conforme os valores dele, conforme ele pensa, conforme ele age, independente dos seus valores, independente dos seus parâmetros. Vocês estão me ouvindo? Porque o sinal está meio ruim, eu não sei se é o meu. A câmera da... Não deixa eu falar e aí tu não me ouve. Ah, então pode falar. Pode falar. Isso, a questão de respeitar muito o outro, né? Tem muito a ver porque também o outro, muitas vezes, carrega coisas que ele não resolveu. Que é por isso que, de repente, ele está te magoando, né? Ou também porque algumas mágoas que tu sentiu, né, é a questão de algumas coisas que tu não trabalhou. Então, às vezes, essa mágoa que tu vai ter que perdoar alguém, ela é um presente, na verdade sempre é, né? Para te olhar para aquilo, para poder liberar. Sim, exatamente. E esses meus pontos de vista sobre como o outro fala, como o outro age, é que me levam a criticar ele, é que me levam a ter que julgar ele, porque para mim isso é uma defesa. Eu quero, por causa de eu não me aceitar, de eu me rejeitar, veja bem, eu estou rejeitando o outro porque primeiro eu me rejeito. Então, como eu me rejeito, eu quero me aliviar, eu quero me aceitar um pouquinho. E aí o que eu faço? Eu mostro para mim mesmo que o outro é pior do que eu. Então eu critico, eu julgo, para me defender. E aí eu também estou mostrando para a Berta que o outro é pior do que eu, que é para ela me aceitar, para ela gostar de mim. Então, essa autodefesa é que me leva a julgar. E depois, claro, eu só me liberto disso se eu perdoar. Então, tudo começa nisso, tá? O maior exercício que vocês podem fazer para vocês perdoarem é começar desde já a prestar atenção na qualidade da sua percepção, para não julgar o outro, porque a gente fala muito de respeito, mas olha quantas pessoas respeitam o outro apenas se o outro fizer isso, se o outro for assim, se o outro for assado. Isso não é respeito, gente. Isso é controle. Ah, eu amo, eu sou amor. Tá bom, você ama mesmo? Veja bem, a gente tem que amar. Tudo bem que a gente tem que amar quem merece ser amado, mas a gente também tem que amar quem precisa do amor. Principalmente quem precisa do amor. Ou você vai dar um prato de comida para quem não precisa da comida, né? Então são coisinhas sutis, tão simples, tão básicas, que a gente tem que atentar. Então respeite o outro, assim como você gosta de ser respeitado, respeitada, independente do ponto de vista que você tiver sobre o outro. Se o outro está falando algo que não te agrada, fica pensando assim: que interessante ponto de vista esse que ele tem. Olha, que interessante o meu ponto de vista. Que aprendizado que eu posso tirar daqui? Que contribuição que eu posso ser? E não reaja, não se rebaixe ao nível vibracional que o outro está. Porque você só se rebaixa quando o nível vibracional do outro está em ressonância com a tua vibração. E aí serve de gatilho. Então o que te faz mal não é o outro, é o que está em você. É o que está em você. E no momento que você perdoa, tá? E agora, já falando nisso, para perdoar, você não precisa que o outro aceite. E outra coisa, tá? Deixar claro aqui. Você não precisa perdoar porque o outro merece perdão. Você não está para julgar. Presta atenção. Você não tem que julgar. Você não é juiz. Se o outro merece, se o outro não merece. Deus não julga. Como que você vai julgar? Você não está para julgar. Você tem que perdoar. Você só tem que perdoar porque você merece. É você que merece ser feliz. É você que merece se libertar daquele veneno. Você merece. Não importa se o outro merece ou não. Sim. Na verdade, a gente só tem necessidade de perdoar o outro porque, na verdade, a gente não se perdoou.
a gente não se aceitou. Sim, sim. Né? E aí a gente julga, e aí a gente polariza, e aí a gente critica, e aí a gente estabelece aquele elo. Porque eu não me dou valor. Eu espero o teu valor. Aí você não me dá valor, aí eu te julgo. Ah, ela não dá valor porque, olha só, tudo que eu fiz por ela, e ela não reconhece. A vida inteira eu fiz isso por... Gente, você está fazendo esperando troca? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Então, você vai perceber que quando você exercer isso que a gente está falando aqui, a sua vida vai se tornar tão leve, a vida das pessoas que você ama vai mudar. Você vai ver que as pessoas com quem você se relaciona vai começar a mudar. E é isso, você não tem que perdoar o outro porque o outro merece. É você que merece se perdoar e perdoar o outro para ser feliz. Você não tem que se preocupar se o outro vai te perdoar ou não. Você não tem que falar com o outro para perdoar. Você pode perdoar em intenção, você pode perdoar em ação, você pode ir até o outro e falar, mas eu não tenho como, ele não vai me escutar. Ok, você pode escrever uma carta e depois jogar fora, guardar a carta, queimar a carta. Você pode simplesmente perdoar imaginando. Você pode fazer perdão de várias formas. Não precisa ser, tá bom, professor Carlos, e quando eu perdoei os meus pais, mas eles querem que eu vá lá no fim de semana, e eu vou lá no fim de semana, mas não dá certo, porque eles começam a falar um monte sobre mim. Bom, das duas, uma. Ou você não perdoou, porque assim, se eu vou lá nos meus pais, e os meus pais falam algo negativo sobre mim, esse algo negativo que eles estão falando é o ponto de vista deles. Se é o ponto de vista deles, por que deveria me afetar? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chega para mim e fala assim, não, porque você é mentiroso. Ok. Então, existem algumas possibilidades. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou, ou eu não sou. Bom, se eu sou, é porque eu gosto de ser, ou não gosto de ser. E sou sem querer. Ok. Então, se eu sou e gosto de ser, ok, eu sou mentiroso. Legal, você está certíssimo, sou mentiroso. Se eu sou e não gosto de ser, putz, eu sou mentiroso mesmo, e, poxa vida, eu não quero ser, então, que bom que essa pessoa está me mostrando que eu preciso melhorar. Simples. Agora, digamos que eu não sou mentiroso. Se eu não sou, por que eu tenho que me afetar? Eu vou dar risada. Eu vou fazer, nossa, que piada isso? Que coisa, de onde que ele tirou essa ideia? Mas por que eu me afeto? Porque eu quero controlar, eu quero mostrar que não, que eu sou melhor. Como que ele vai pensar que eu sou uma coisa dessas? E isso é o quê? Isso é inferioridade, isso é rejeição, isso é eu não me dar valor, eu preciso do valor do outro. Eu preciso que o outro não me perceba como mentiroso para eu me sentir verdadeiro. Gente, nós não somos animal. Agora tu me trouxe uma questão, eu vi um carro com adesivo assim, né? Jesus te ama. E eu, sim, eu sei. Mas eu digo assim, e eu me amo? E você se ama? Eu acho que a pergunta primeiro é essa, você se ama, você se aceita, né? Que tudo começa na gente. A questão de ter que perdoar alguém é porque a gente se feriu. E se a gente se feriu, é porque tinha algo ali que a gente não gostaria de ver, ou porque ainda não está num processo de entendimento daquilo, porque ainda é muito forte. O que é do outro é do outro. O que é do outro pertence ao outro e não deveria afetar a mim. O plantio do outro é o outro que tem que colher. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz não deveria afetar a mim, a menos que eu permita, a menos que eu não esteja no meu próprio comando, a menos que eu responsabilize o outro pela minha vida. Sabe, tudo aquilo que eu julgo no outro, na verdade, é o que não está indo bem na minha vida. E aí eu responsabilizo o outro e é o outro que manda na minha vida. E isso eu só posso mudar, como falamos lá no começo, a partir de mim mesmo, de dentro para fora. É eu ser para ter. Eu jamais vou obter resultados diferentes na minha vida se eu não começar a ter pensamentos diferentes, atitudes diferentes, ações diferentes, se eu não começar a semear uma semente diferente. Jamais, tá? E não é culpando ou responsabilizando o outro por alguma situação lá fora que eu vou mudar algo em mim. Não é aí. A mudança tem que ser em mim, a partir de mim, tá?
Pode falar. O que me afeta nunca é o que o outro diz, o que o outro faz. A única coisa que tem o poder de me afetar é a forma como eu interpreto aquilo que ele disse e aquilo que ele falou, tá? Porque é sempre catalisado pelos meus gatilhos mentais, que consistem no meu próprio referencial sobre tudo, nos meus valores, tá? Então, se o outro fala uma coisa que vai contrário aos meus valores, aí ele está errado. Não, a minha verdade é uma e a verdade dele é outra. Para mim, a minha verdade é a verdadeira, para ele, a verdade dele é a verdadeira. Eu não quero que ele mexa na minha verdade, eu não vou mexer na verdade dele. Pronto. Aqui a Lena botou julgamentos quando estamos na mesma versão do outro. Na verdade, no meu ponto de vista, a gente só julga os outros porque tem julgamento dentro da gente, né? E uma outra coisa que eu ontem estava lendo, e é bem assim, né? Que as grandes mudanças, na verdade, elas são pequenas mudanças sustentadas no tempo, nessa realidade, né? Através das ações, né? Então, é claro que tu não vai começar, quero dizer assim, em 10 segundos ou do dia para a noite, começar a perdoar todo mundo, a se perdoar, a se aceitar. É um processo, são pequenas mudanças, né? Que através de pequenas mudanças acabam sendo grandes mudanças. Mas para isso, Beta, eu tenho que ter controle sobre mim, sobre as minhas percepções. Se eu não consigo me controlar ao ponto de entender isso, ao ponto de trazer a luz desse entendimento para mim mesmo, ao ponto de eu exercer controle sobre mim, como é que eu posso esperar querer controlar algo externo a mim, querer controlar o outro, se isso é criação minha? Porque o que está lá fora é expressão da minha própria consciência, tá? Sim. Então, gente, só faz sentido a necessidade de perdoar ou de me perdoar depois que, por algum motivo, eu tenha emitido sentimento de julgamento. E eu só emito sentimento de julgamento por causa dos julgamentos que eu tenho sobre mim mesmo, dos meus não merecimentos. Ah, eu não fui capaz. Ah, eu não sei o quê. Ah, não sei o que lá. E por que eu tenho isso? Porque eu estou sempre querendo agradar o outro. Olha como que a coisa é um ciclo. Então, eu não me julgo capaz, eu não me julgo merecedor de receber algo, porque eu tenho que ser merecedor se eu agradar o outro. E aí o outro é culpado se ele não me protege, se ele não me dá valor em cima daquilo. E aí eu culpo o outro. E aí o outro manda na minha vida. E aí o outro vive a minha vida. E eu não vivo. É a pior morte que tem. Eu morro em vida. Eu tenho a vida e não vivo. É pior que o corona. É verdade, é verdade. É bem isso, né? Falou tudo, né? Que a gente coloca sempre no outro, né? O outro que fez, né? O outro... E a culpa, sabe? Ninguém é culpado, gente. De onde que vem essas informações? Essas informações, elas podem vir de nível de DNA, genético. Agora, se você não tem culpa de ter olho azul, porque o teu pai tinha olho azul, o teu pai também não tem culpa de ter olho azul, porque o teu avô tinha olho azul. É uma característica física? Ok. E para essas informações de sentimentos, de emoções? É a mesma coisa, sabe? Não adianta a gente buscar a culpa. A gente tem que entender assim, ó. Ninguém faz nada a não ser por um único motivo. É para se sentir bem. É para se sentir bem. O cara, quando ele vai e ele comete um ato que a gente julga errado, ele pode até ter noção que é errado, mas ele não está pensando se é certo ou errado, ele está fazendo aquilo para se sentir bem. Até a pessoa que se suicida, ela não se suicida porque ela quer morrer. Não. Ela se suicida porque ela acha que a dor que ela sente, que na verdade é na alma, ela acha que é uma dor que com a morte, aquela dor vai passar. E ela vai se sentir bem. Então ela se mata para se sentir bem. Está enganada, porque essa dor na alma vai com ela. Não tem nada a ver com dor física. Não tem nada a ver com dor física. E aí trouxe um outro ponto, né, que é do suicídio, né, que eu vejo assim, que quantas pessoas estão se suicidando e não percebem? Exatamente. Com esse sentimento, né? Com os venenos. Né? Que é bem isso.
o julgar é aquilo, né? Ele é um processo, como eu já disse um pouquinho antes, ele é um processo de autodefesa. Justamente por quê? Porque eu não me aceito como eu sou. Eu não me dou valor como eu sou. Eu não... Gente, você tem que se olhar no espelho e se achar lindo, se achar linda, que nem eu faço. Sabe? Olhar assim, nossa, será que tem alguém mais bonito do que eu nesse mundo? Será que tem alguém mais inteligente? Nossa, Deus não podia ser tão injusto assim, fazer isso só comigo. É isso mesmo, gente. É levar a autoestima lá para cima, tá? Porque quando eu me rejeito, é claro que eu vou julgar. Porque não pode ser só eu que tenho defeito. Aquele ali também tem defeito. Tá vendo? Aquele ali também fez errado. E aí começa. E aí depois, isso faz a minha vida ficar mais leve, porque eu me iludo. Não sou só eu que faço isso. O outro também faz e não sei o quê. E aí isso se torna um hábito, eu vou julgando cada vez mais, vou me conectando cada vez mais àquilo. Gente, e aí depois vem toda essa sorte de sentimentos, que são verdadeiros venenos, que acabam nos matando aos poucos, que nos trazem uma série... Claro, todos nós vamos morrer, todos nós. Mas enquanto vivermos, seja 10, 20, 50, 100, 200 anos, vamos pelo menos viver com uma qualidade de vida melhor, né? Sim. É o corpo que morre. Exato. Não vamos assim, mas na grande maioria das vezes eu julgo o outro para suprir as minhas próprias rejeições. Só que com isso, eu alimento ainda mais as minhas rejeições, tá? Toda sorte de compulsão, de vício, tudo isso reflete rejeição, carência, até mesmo você se alimentar de forma errada, tudo isso é para te trazer prazer. Um prazer que foi deficiente em algum momento da tua vida, que agora você substitui com essas compulsões. Mas é um prazer momentâneo isso, tá? É uma forma de compensação para um trauma que aconteceu, para sentimentos negativos, tal, mas a gente acaba se habituando com isso, tá? E na verdade, é justamente o contrário que acontece. Porque com isso, o que eu faço? Eu alimento ainda mais esses venenos, agrido ainda mais a mim mesmo, tá? Com mais sentimentos, e alimentando aquilo, eu acabo julgando mais, criticando mais, e depois eu tenho que perdoar mais, tá? Então, gente, o perdão, a melhor forma que eu vejo para você poder perdoar é assim, é você pegar aquela pessoa, seja ela uma pessoa viva ou que já esteja em outra energia, e você abençoar aquela pessoa. Você imaginar alguém que você quer muito bem, alguém que você ama muito, fecha os seus olhos, começa a ver o que aquela pessoa que você ama muito foi de contribuição para você, uma pessoa que você quer muito bem, que você ama de verdade. Pode ser filho, pode ser avô, pai, mãe, não importa. E aí, quando vier toda aquela sensação de amor, de alegria, de gratidão por aquela pessoa, você traz a imagem da pessoa que você deseja perdoar, você coloca ela naquela imagem, de mãos dadas com aquela pessoa que você ama, e você olha para aquilo e abençoa, fala, nossa, essa pessoa fez tão feliz essa outra pessoa que eu amo, eu sou tão grato a essa pessoa, e aí você vai sentir esse sentimento. Essa é a melhor forma de perdão, é em sentimento. Mas você pode também escrever uma carta, você pode falar com a pessoa, mas a questão de falar com a pessoa é que muitas vezes eu vou falar para a Beta, Beta, me perdoa. Eu vou te perdoar porcaria nenhuma. Primeiro você mata, depois você pede perdão. Vai. E nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Agora, perceba, não é porque ela não te perdoou que você não pode perdoar ela. Você tem que perdoar ela e pedir perdão a ela. E acabou. Agora, se ela decide ou não te perdoar, já não vai te afetar. Porque você, ao perdoar, você já rompeu o laço. Você já rompeu o laço. Tá, mas outra coisa... pode falar. Não deixa eu falar, cara. Eu tenho 1.000 perguntas. Tem perguntas hoje? Nunca tem perguntas? As pessoas não perguntam, eu tenho que perguntar.
Né? Então, pergunta. Mas antes de eu perdoar o outro, eu tenho que me perdoar isso? Ou nesse momento eu já estou me perdoando junto? Já está se perdoando também. Já está se perdoando também. A partir de mim, eu só tenho que trabalhar no meu amor próprio. No meu amor próprio. Porque se eu trabalho no meu amor próprio, eu me aceito como sou. Se eu me aceito como sou, eu não me julgo. Se eu não me julgo, eu não preciso perdoar. Lembra que eu falei que a gente só precisa perdoar porque a gente julga? Porque a gente polariza? Então, se eu tenho amor próprio por mim, se eu me reconheço como um ser divino, de luz, com todos os atributos para tudo que eu quiser, que eu sempre posso melhorar, mas que neste momento atual eu sou perfeito. Ai, Carlos, mas tu matou há 10 anos atrás. Naquele momento foi o melhor que eu podia fazer com o que eu tinha para eu me sentir bem. Ok, foi um erro ou não? Não importa. Não posso me culpar por isso. Primeiro porque aquilo já morreu. Eu não matei ninguém não, viu? Quem tem vontade de me matar é a Roberta. A Roberta tem vontade de me matar, mas é de tanto beijar, tá? É assim. O passado já passou, gente. Já morreu, já foi. Para que trazer aquilo de volta? Tá? Então, e o agora, você está sendo o melhor que você pode ser, conforme os requisitos que você tem. Mas você tem que ter a consciência, que você pode sim melhorar. E sempre perguntar para a tua consciência. Que consciência, que energia eu posso ser para ser a consciência de ser a contribuição para melhorar a minha vida, melhorar a vida do meu semelhante, para um mundo melhor, para um universo melhor. Você ter essa percepção dessa consciência, que tudo pode melhorar, mas você tem que se aceitar como você é e se amar do jeito que você é. E com isso você não vai se julgar. E se você não se julga, você já não precisa perdoar mais. Então, assim, eu vou te fazer um convite. Eu sei que sábado a gente tem outra live, e a nossa live vai ser Sem Medo de Ser Feliz. Uau! Mas nós vamos fazer uma outra sobre o amor próprio, porque isso aí não é, essa falta aí, eu acho que é 99% dos humanoides. Pode ser? A gente pode fazer assim, Beta, a gente pode, na live do amor próprio, a gente pode fazer só uns 5 minutinhos de live, 10 minutinhos, e depois fazer algum exercício, fazer alguma meditação, fazer uma meditação para resgatar o amor próprio, né? A melhor forma de você trabalhar no amor próprio eu sempre falo assim, imagina que você tem uma criancinha dentro de você. E essa criancinha é aquela criancinha que era pequenininha, que tinha sonhos, que acreditava que tudo era possível, que amava a tudo e a todos, e que depois, ao longo do tempo, foi tendo desilusões e foi vendo os sonhos serem destruídos e tudo mais. Pois bem, hoje essa criancinha tem você, e você sabe quais são os sonhos dela, e você sabe o que fazer para realizar esses sonhos, e você sabe principalmente o que não fazer. Então, a cada coisa que você fala para você, que te chateia, que te magoa, imagina que você está tirando essa criancinha de dentro de você, colocando sentadinha do teu lado, e falando para ela assim, ai, hoje aconteceu isso de ruim na minha vida, nossa, só tem gente ruim no mundo. Você acha que essa criancinha vai ficar feliz? Pois é, não. Essa criancinha é você, tá? Então, a melhor forma de você cuidar do amor próprio é você cuidar dessa criancinha. Mas, claro, a gente vai fazer uma live sobre isso e a gente vai passar exercícios. Ótimo, ótimo. Alguém tem perguntas sobre o poder do perdão? Vamos exercê-lo já hoje, antes de dormir, pode ser? Ninguém responde. Tá certo. Bom, tá mas acabando. eu acho que ficou claro que o perdão liberta você daquilo que pode, às vezes, estar te impedindo de seguir adiante.
nos resultados desejados, tá? Então, quer dizer, o perdão vai muito além do que a gente falou. Não é só sentimentos, porque o perdão, ele te estaciona. A falta de perdão te mantém preso àquilo e te estaciona, tá? Então, a gente tem que se libertar desse passado, tem que se libertar dessas coisas negativas, entender que todo mundo é assim, independe, sabe, Beta, do meu propósito atual, se eu quero uma casa, se eu quero um carro, todo mundo tem uma coisa em comum, e a coisa em comum que todo mundo quer é ser feliz, Só que cada um busca uma forma para ser feliz, e se é assim, é porque é permitido que seja assim, e é porque tudo isso é contribuição. Agora, a partir do momento que isso não é mais contribuição para a minha vida, quem tem que saber disso sou eu. Eu que tenho que entrar em outra vibração para eu não me conectar mais com isso. Porque sempre vai existir político bom, político corrupto, sempre vai existir gente rica, gente pobre, sempre vai existir gente honesta, gente desonesta, sempre vai. Por quê? Porque nós vivemos num plano de dualidade, tem que haver esse equilíbrio entre o positivo e o negativo. A energia, ela tem que ter o positivo e o negativo para ela ser neutra, para ela estar em equilíbrio. Agora, nós podemos escolher se a gente está de um lado do muro ou do outro lado do muro. O problema é que muitas vezes a gente fica em cima do muro e não sabe para que lado vai, né? Tu sabe que tu me trouxe uma coisa que lá em Piracanga a gente trabalhou muito, né? O que a gente veio fazer aqui, né? Porque eu percebo cada vez mais que todo mundo tem essa questão do amor próprio. Todo mundo tem essa falta de amor próprio. Porque a gente vem para cá para buscar um amor incondicional, um amor exclusivo, na verdade. Só que a gente procura esse amor exclusivo no outro, primeiramente no pai e na mãe, depois é nos outros. Só que esse amor exclusivo que a gente está buscando aqui nessa realidade, na verdade, é um amor exclusivo nosso, que é o amor próprio, né? Que é aí que eu percebo que seria, no meu ponto de vista, a base de tudo para te criar o resto. Isso tem a ver com aceitação, com perdão, né? A questão, Beta, que eu vejo é assim, nós somos ensinados desde pequenos, e é a partir disso até que a gente desenvolve o nosso ego, a ser para o outro, a fazer para o outro, e não para nós. E a gente se acostuma nesse hábito, e aí, claro que para o outro, a gente sempre vai deixar a desejar. Não tem como. Por quê? Porque cada um tem o seu ideal, cada um tem a sua própria essência. Agora, como que eu vou mudar a minha natureza? Como que eu vou mudar a minha essência em função do outro, se cada um veio aqui para ser uma contribuição? Quer dizer, então, que agora eu tenho que ser exatamente como a minha mulher quer que eu seja? Daqui a pouco eu vou gostar de homem, né? Eu vou gostar de homem. Porque se eu for igual a ela e ela gosta de homem, eu tenho que gostar de homem. Nada errado. Homem que gosta de homem. Mas o que eu quero dizer é isso. Perceba que tem que ter essas diferenças. Essas diferenças é que complementam. É isso que complementa, né? Exatamente. É isso. Isso é muito fantástico, tudo isso. E tudo está na gente, né? E quando a gente começa a olhar, trabalhar para isso, as coisas vão liberando, né? Então, sempre isso é um processo de evolução, por mais que pequeno seja, né? Então, é mais uma... Não é uma prova, mas é tipo assim, ó, essas lives que a gente está fazendo, né? Eu contigo, com várias pessoas, é para trazer um pouco disso, para a gente olhar, né? Assim como eu olho, eu sei que tu também olha, todo mundo que tá aqui olha, né? E isso já é um caminho para evolução, para te olhar, para te poder curar essas coisas e começar a criar tudo que a gente deseja sem nenhum bloqueio e com mais facilidade. Exatamente. Mas você falou uma coisa muito importante, muito importante. Tudo começa a partir do bem-estar, do amor próprio, porque eu costumo dizer que todos nós estamos aqui com um propósito, uma missão genérica, comum a todos, tá? Que é o quê? É a gente ser feliz e seguir
nesse fluxo de facilidade da evolução, evoluir. Só que para isso, nós temos que estar em harmonia, temos que estar em equilíbrio. E muitas vezes a gente não acessa essa harmonia por conta dos desequilíbrios. E o que é que nos desequilibra? São esses sentimentos, são estados emocionais, são sensações. Ok. Então, perceba que o outro, por que ele me complementa? Porque quando ele faz algo que eu julgo como errado e eu sinto raiva, na verdade, ele está me complementando, ele está me mostrando que eu tenho raiva em mim. E que essa raiva me desequilibra. Não é o que ele fez, gente, que desequilibra. Porque se ele fizer e você não ver, não vai desequilibrar. Eu tenho uma cliente minha, uns tempos atrás, ela chegou para mim e falou assim, não sei o quê, ela estava depressiva, tomando remédio, uma pessoa muito rica, e o marido também muito rico, tal, já aposentados, e ela descobriu que há 15 anos atrás, o marido dela traiu ela. Ela descobriu agora, aos 60 e poucos anos, que há 15 anos atrás, o marido dela traiu ela. E aí acabou a vida dela. Acabou a vida dela, porque ela descobriu que ele ficou 3 anos com outra pessoa, não estava mais com a outra pessoa, mas isso aconteceu 15 anos atrás. Olha como a gente se sabota. Aí eu cheguei para ela e eu falei para ela, tudo bem, mas o que está te fazendo mal não é o que ele fez. Porque se fosse o que ele fez, teria te feito mal há 15 anos atrás. Mas eu não sabia. Pois é, por você não saber, não te fez mal. Então não é o que ele fez que te fez mal. O que você interpretou em relação ao que ele fez é que está te fazendo mal. E você se sente bem com isso? Não, porque ele é um filho da mãe, porque para ele está tudo certo. Eu falei, olha aí uma prova de que você está no caminho errado. Porque olha, como você me disse, você foi uma boa mãe, você sempre respeitou, você cuidava da casa, cuidava dos empregados, cuidava da empresa, cuidava de tudo enquanto ele te traía. E agora ele está no bem bom, e você que está sofrendo, você que está pensando em se matar, você que está com um monte de doença aí, tal. Sabe o que ela me respondeu? Professor Carlos, mas sabe que a verdade é a seguinte, o problema nem foi ele ter me traído. O problema não é esse. Porque se ele tivesse me traído, e me falado na época, eu ia perdoar. O problema é que ele me enganou. Gente, o que ela queria? Ela está se envenenando, agora ela queria estar se envenenando há 15 anos, gente. Perceba como nós somos. Então, preste atenção. O que te faz bem ou o que te faz mal, não é o que o outro pensa, não é o que o outro fala, não é o que o outro faz. É conforme você interpreta aquilo. Se alguém te fizer uma coisa e você interpretar, poxa, que maravilha, o meu marido me traiu, ele só está me mostrando que ele não serve para ser meu marido. Que bom que eu descobri a tempo. Eu ainda sou jovem, eu ainda sou linda, eu ainda posso arrumar um muito melhor do que ele. Pronto. Agora, não, é um filho da mãe, ele não sei o quê. Por que isso? Porque eu não me aceito, eu não me rejeito, eu dependo dele para ter valor. E isso, gente, não é amor. Isso é controle. Isso é você querer controlar o outro. Porque, olha só, eu amo os meus filhos. Eu quero que eles sejam felizes. Então, por que se o meu marido ou se a minha esposa conseguir alguém e vai ser feliz com essa pessoa, por que eu não fico feliz também, se eu amo ela? Percebe? Porque eu quero controlar. Eu quero que ela seja feliz, mas comigo. Eu quero ela feliz, mas tem que ser comigo. Gente. Não é assim. Porque ela não é feliz, né? Exatamente. Olha aqui, o Kikão botou. Como fazer uma meditação de perdão a todos que magoou, sem perceber, para não ficar amarras? Fala para o Kikão entrar lá no curso CMC 28D e ir lá naquele áudio que está áudio para autocura genética, Lá no meio você tem lá uma parte do áudio que quando você está conversando com as tuas células, para rejuvenescer, para várias coisas, até para curar doenças, você pode, para ativar as células-tronco, você pode também perdoar pessoas que fazem guerra, as pessoas tal. Então entra lá, você tem um áudio muito poderoso lá, Kikão. 30 segundos. Então eu vou agradecer a todos, inclusive a ti, Carlitos Teves, e dizer que sábado, às 20 horas, né, Carlos? Isso.
Às 20 horas. A gente vai falar sobre... medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. A gente não tem medo. A gente vai... Olá, boa noite.